Obrigado, João Boeri. Falando no presidente Lula, tem um trechinho aqui do que ele disse, né? Voltou a criticar a ONU, ressaltou que o encontro ocorre no momento de cenário global mais adverso, com um número inédito de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Quarta vez, o Brasil cedia uma cúpula dos BRICS. De todas, esta é a que ocorre em cenário global mais adverso. A ONU completou 80 anos no último dia 26 de junho e presenciamos colapso sem paralelo do multilateralismo. O advento da ONU marcou a derrota do nazifascismo e o nascimento de uma esperança coletiva. A grande maioria dos países que hoje integram os BRICS foram seus membros fundadores. É sempre mais fácil investir na guerra do que na paz. As reuniões do Conselho de Segurança da ONU reproduzem um enredo cujo desfecho todos conhecemos: perda de credibilidade e paralisia. Pois é, e sobre esse assunto, BRICS, mais uma reunião dos BRICS, essa feita no Rio de Janeiro, nós convidamos para integrar aqui a nossa bancada o professor Alfredo Niegrey, que é professor de Geopolítica e Negócios Internacionais do Observatório de Negócios Internacionais da PUC do Paraná. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, começando bem quente essa semana. E eu já pergunto para o senhor se os países dos BRICS os países dos BRICS têm uma pauta importante em comum, que é justamente a proposta de mudanças e maior representatividade nos mecanismos de governança global, como ONU, FMI, entre outros. Porém, existem muitas diferenças e disputas, como, por exemplo, a gente pode citar a China, a Índia, a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã, e por aí vai. Até onde, professor, a gente pode vislumbrar os BRICS como um bloco unido, influenciando as decisões mundiais? Em primeiro lugar, muito bom dia, obrigado pelo convite, um forte abraço e um bom início de semana a vocês e a todos os ouvintes e espectadores. De fato, né, a gente tem aqui, ficou muito claro nos BRICS que a gente tem as chamadas guerras sem consenso global, né? É a guerra da Rússia contra a Ucrânia, são os conflitos no Oriente Médio com Irã e Israel, e mais recentemente Irã, Israel e Estados Unidos, e todos esses conflitos revelam a incapacidade do atual sistema multilateral, em especial do Conselho de Segurança da ONU, de agir de forma legítima, de forma preventiva e de forma resolutiva, né? O veto russo no Conselho impede qualquer resolução vinculante sobre a guerra da Ucrânia. O apoio velado dos Estados Unidos a Israel também bloqueia medidas efetivas no conflito Gaza, Irã e Israel, e assim que as potências usam hoje o multilateralismo de forma instrumental ou ignorando-o completamente. De outro lado, instituições como o FMI, Banco Mundial e a própria OMS vêm sendo acusadas por países do sul global de refletirem os interesses das potências ocidentais ao invés de serem efetivamente fóruns equitativos. E aí que vem essa posição dos BRICS sobre a reforma do multilateralismo. Os BRICS vêm se posicionando como defensores de uma mudança, de uma reforma na governança global, que consiste, sobretudo, em redistribuir poder de decisão nas instituições internacionais, né? Mas nem nesse ponto, que acaba sendo um pouco mais caro para todos os membros dos BRICS, nem nesse ponto eles têm um consenso. Em relação ao Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, há a intenção da inclusão permanente de países em desenvolvimento, mas não há um consenso sobre quais seriam esses países. Na África, por exemplo, tanto o Egito, que é um membro recente dos BRICS, quanto a África do Sul teriam esse pleito por uma participação permanente no Conselho. E aí o que acontece é que nós temos países que são muito diversos, de sistemas políticos que são igualmente diversos, e torna-se cada vez mais complexo atingir o consenso numa situação assim de tamanha diversidade. Professor, bom dia. Queria perguntar para o senhor sobre a declaração que foi feita ontem à noite do presidente norte-americano Donald Trump, ali quase no encerramento da reunião dos BRICS. Ele vem a público e diz o seguinte: qualquer país que se alinhar aos interesses anti-americanos, nas palavras dele,
dos BRICS será punido com uma tarifa extra de 10%. Como é que o senhor viu isso, hein? E acha que se concretiza? Eu vi isso como Donald Trump sendo Donald Trump, assim, no primeiríssimo lugar. Essa nova ameaça tarifária adiciona uma camada geopolítica explosiva ao contexto da cúpula no Rio. Isso reforça a leitura de que o mundo caminha para uma nova era de bipolaridade econômica e comercial, ainda mais fragmentada, ainda mais instável do que na Guerra Fria original. Então, essa declaração de Trump é uma retaliação política de grande impacto simbólico e talvez grande impacto prático, né? Embora vaga nos termos, quando ele fala em políticas anti-americanas, a mensagem é clara. Atualmente, Trump considera os BRICS um bloco adversário em termos sistêmicos, sobretudo após a publicação da declaração de ontem que defende o multilateralismo, critica medidas unilaterais e propõe reformas na governança global. Portanto, Trump tenta enquadrar os BRICS não como um agrupamento técnico ou como um agrupamento econômico, mas como um eixo político alternativo que seja desafiador da pretensão estadunidense de hegemonia. Ao ameaçar parceiros dos BRICS com sanções tarifárias e possivelmente diplomáticas, ele busca dissuadir a adesão de novos países ao bloco e acuar os atuais membros que dependem, em uma certa medida, do comércio com os Estados Unidos. Para o governo brasileiro, essa declaração representa um dilema um pouco mais agudo em virtude de uma postura ambivalente do Brasil. No G20, que o Brasil presidiu ano passado, e nos BRICS. Então, ao mesmo tempo que o Brasil defende democracia, direitos humanos e multilateralismo em fóruns ocidentais, o Brasil busca protagonismo entre regimes autoritários, flertando aí com uma retórica que é vista cada vez mais como uma retórica anti-ocidental. Professor, deixa eu voltar um pouquinho à ONU aqui e te perguntar o seguinte: por que a ONU está tão enfraquecida? O que aconteceu? Nós temos a questão da soberania das nações, né? Não existe um órgão supremo que possa fazer o juízo de valor daquilo que um país está fazendo e outro, e temos a Organização das Nações Unidas que acaba, de alguma forma, fazendo um papel nessa questão dos conflitos entre as nações. Por que a ONU não está sendo ouvida por ninguém? Por que nós chegamos a esse ponto? Uma das coisas mais importantes do direito internacional é que um país ele só respeita as regras com as quais ele concorda. E nas Nações Unidas, assim como em qualquer outro aspecto do direito internacional, como a existência do próprio Tribunal Penal Internacional, isso se repete. E aí, no caso das Nações Unidas, a ONU foi criada, como o próprio presidente Lula comentou na reportagem, há 80 anos atrás. E ela tem 5 membros permanentes no Conselho de Segurança, que são Estados Unidos, França, Rússia como Estado herdeiro da União Soviética, Reino Unido e China. E esses membros permanentes, que têm o chamado poder de veto, eles utilizam esse poder de veto em benefício próprio. E é exatamente o uso desse poder de veto que torna o consenso nas Nações Unidas um pouco mais complicado e também mostra como as Nações Unidas hoje não refletem a multiplicidade da geopolítica atual. A geopolítica e o cenário de relações internacionais de 80 anos atrás é exponencialmente diferente do cenário de hoje. A ONU foi criada sobre as cinzas do pior conflito da história da humanidade, do conflito em que até hoje a gente não tem um número decisivo de mortes, alguns falam em 60, outros em 85 milhões, e no decorrer da segunda metade do século XX, em virtude da própria Guerra Fria, as Nações Unidas ficaram estagnadas, o que não quer dizer que a ONU não funcione. Aí hoje a gente tem esse novo desafio que é colocado justamente em relação ao multilateralismo, é colocado em relação às potências emergentes, às guerras por procuração, mas mantendo uma estrutura de 80 anos atrás que é pouco representativa de um cenário geopolítico tão plural, tão diverso e tão exponencialmente diferente do que foi lá na década de 40. Professor, quando o presidente Lula assumiu seu terceiro mandato, o discurso em termos de relações internacionais é que o Brasil assumisse um protagonismo em relação ao sul global. E a gente vê que o tempo passou,
que no ano que vem já tem eleição, mas que o Brasil ainda está fazendo essa tentativa de ser uma voz, já com muitas críticas externas, né? E vai acontecer também uma COP30 dentro do país, que já é uma outra vitrine também, né? BRICS, já teve o G20, mas ao mesmo tempo é um momento que o governo vai ter que acenar para o interno por conta de reeleição, que o presidente Lula diz que ele já é candidato. Como é que o senhor vê, então, esse tal protagonismo do Sul Global e o Brasil? É uma excelente pergunta. Desde que o Brasil assumiu a presidência rotativa dos BRICS em janeiro do ano passado, o Brasil vem tentando reforçar dois eixos centrais, né? O primeiro deles é a reforma da governança global e o segundo é a cooperação Sul-Sul. E ambos esses temas refletem uma tradição da política externa brasileira nos governos Lula, que enfatiza o multilateralismo, que enfatiza a inclusão de países em desenvolvimento na tomada de decisões internacionais e o fortalecimento de mecanismos alternativos. Essa postura busca consolidar o Brasil como potência regional, como um país de projeção global de médio alcance, seguindo aí uma estratégia que a gente chama de Middle Power Global Player, né, que seria potência média player global. E nessa tentativa existem contradições entre discurso e prática. E eu, particularmente, sou bastante crítico dessas contradições, porque o Brasil reforça na presença no G20 temas como justiça social, como sustentabilidade, como reforma das instituições globais e direitos humanos, que são temas que não são caros. No entanto, a atuação brasileira nos BRICS revela uma convivência muito desconfortável com regimes autoritários e com uma agenda que muitas vezes colide com os valores que o Brasil reforça no G20. Quando o país estreita laços com o Irã, com a Arábia Saudita, com a Rússia, o Brasil foi a única grande democracia que esteve presente nas celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial em maio na Rússia, ao lado de ditadores sanguinários. Então, ao estreitar laços com esses países, com estados com baixos índices de liberdade civil, conforme vários relatórios, o Brasil arrisca perder um pouco da credibilidade internacional como defensor da democracia e dos direitos humanos. Então, essa ambivalência, ela foi um dilema clássico lá da época da Guerra Fria. E no caso brasileiro, essa ambiguidade, ela vem se mostrando aí de diversas formas. Então, até pela maneira como o presidente Lula recebe Vladimir Putin e trata Volodymyr Zelensky. E tenho certeza que esses tópicos, eles devem voltar nos debates eleitorais, embora questões de política externa, comércio exterior e relações internacionais acabem não sendo tópicos, assim, infelizmente, tão frequentes nos debates à presidência. Professor, para a gente terminar a conversa, queria colocar um outro assunto internacional aqui, que é o seguinte, aliás, no Canal Livre da Band, nesse domingo, o entrevistado foi o embaixador Celso Laffer, que falou o seguinte, que o Brasil, como player internacional, deveria usar melhor a força que ele tem no Mercosul. E que isso está sendo prejudicado por uma animosidade que existe entre o presidente do Brasil e o presidente da Argentina. Eles não se entendem e aí o bloco perde relevância. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que o grande professor Celso Laffer está corretíssimo. E esse é mais um ponto da própria ambiguidade brasileira que eu comentei há pouco, né? Isso é uma crise de identidade diplomática, porque nós tentamos nos alinhar com estados autoritários como Irã, Rússia e Arábia Saudita, mas ao mesmo tempo o governo brasileiro não abre espaço para conversar com um dos nossos maiores parceiros históricos e comerciais, que é o nosso vizinho Argentina. Na semana passada, o presidente Lula esteve na cúpula do Mercosul em Buenos Aires. E, embora não houvesse espaço na agenda para uma reunião bilateral com o presidente Javier Milei, houve espaço na agenda para visitar a Cristina Kirchner, condenada por corrupção e cumprindo prisão domiciliar. Então, isso já mostra uma escolha de lado. Um dos princípios mais caros no direito internacional, na geopolítica, nas relações internacionais, é justamente
a não interferência. E aí, às vezes, visitar uma adversária política condenada por corrupção pode soar como um pouco de interferência ou tentativa de interferência no país vizinho, né? Essa atuação brasileira, ela revela, em especial a postura em relação à Argentina, que o Brasil está aí entre dois mundos, né? Entre os ideais democráticos, ao mesmo tempo que não tem conversas com o líder democraticamente eleito, que é o caso do Javier Milei, e entre uma realpolitik autoritária. E essa ambiguidade, ela me parece muito perigosa em termos de reputação internacional e em termos de eficácia estratégica. Portanto, eu devo dizer que concordo plenamente com o professor Celso Laffer. O Brasil deveria explorar mais a força do próprio Mercosul, porque, afinal de contas, nós somos mais aí de 250 milhões de habitantes, economias que, embora não sejam assim tão pujantes quanto as economias da União Europeia, podem notoriamente se reestruturar no curto e médio prazo. Professor Alfredo, muito obrigado pela entrevista aqui, conversando conosco, explicando um pouco mais dessa notícia que permeou aí o noticiário nos últimos dias, ainda estará presente no dia de hoje com o encerramento da cúpula dos BRICS e trazendo aí vários pontos de reflexão para a nossa audiência. Foi um prazer recebê-lo por aqui, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, uma excelente semana a todos. Obrigado. Obrigada, professor. São 8h35, notícia importante também do